Na, 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 na. Vamos lá. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque só Ele pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. De novo, só a igreja, eu quero ouvir, vai. Olhai para o Cordeiro de Deus. Isso é uma Assembleia de Deus. Hino da harpa. Bonito, né, missionária? Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro. Estrofe 1. Livres. Livres do pecado, vós quereis ficar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na Cruz para nos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai, olhai. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Estrofe 2. Se estás tentado sem hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Pois Ele encherá. Ele encherá o Vosso coração, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai, olhai. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele Nos pode salvar. olhai para o Cordeiro de Deus. Estrofe 3. Se a vossa senda. Errei. Segue. Olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai Para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Estrofe 4. Se na vossas sendas sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça Tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. olhai, a igreja. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Quem pode dar aleluia? Vamos adorar o Senhor. 300. Cadê o tom? Nossa esperança é sua vinda. Esse daí o Vanderlei gosta.
Vamos lá no refrão também? Uma vez só para fixar. 1, 2, 1, 2, 3. Nossa esperança é sua. A igreja. O Rei dos Reis vem nos buscar. Isso, assembleia. Vem assembleia. A luz da manhã raiar. Nossa esperança É sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. nós aguardamos Jesus ainda até a luz da Jesus se vem, Jesus se vem, glória a Ele vem, ecoa nova pelo mundo além, ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. nós aguardamos. Quem está aguardando? Jesus ainda É a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. o Rei dos Reis Vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. e a luz da manhã raiar. Estrofe 2. Jesus se vem. Os mortos esperando estão no momento da ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão. Dai glória a Deus. Jesus em breve vem. Nossa esperança é Sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. nós aguardamos Nós aguardamos Jesus ainda. e a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Até a luz da manhã raiar. Jesus se vem do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, levando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus. Jesus em Essa aqui é do tempo do círculo de oração. nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis Vem nos buscar. nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Jesus se vem completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Sim, Todas as coisas vem depressa transformar. dai glória a Deus. Jesus em breve Fica de pé, você que está esperando Jesus voltar. É sua vida. Nós aguardamos
sua vida. O Rei. Dos espelhos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Terra dos vocês. Aplauda forte. Eu gosto muito do hino da harpa. Seja sincero. Quem tem essa esperança ardente no coração a vinda de Jesus? Agora eu quero te pedir, pega o melhor sorriso que você tiver, dá para 2 pessoas pelo menos e fala para elas assim: que bom que você está aqui hoje. Com sorriso, pelo amor de Deus. Olha. Isso, fala para esse irmão que é bom que ele está aqui hoje. Agora você pergunta para ele assim: você sabia que Deus não mudou? Que Jesus é o mesmo? Fala para ele assim: você sabia que os mesmos milagres que estão escritos na Bíblia podem acontecer hoje? Ele sabia disso? Só quem crê, levanta a mão direita para o céu. Só quem crê, só quem crê. Levanta tua mão direita para o céu. Fecha teu olho nessa noite comigo e repete comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu cheguei no templo sagrado para adorar teu santo nome, mesmo com todas as circunstâncias, com todas as situações tristes que aconteceram hoje. Eu vou te adorar, porque tu és a minha esperança. Agora aponta para o céu e diz: eu sei que tu não mudou. Eu sei que a minha vida está em suas mãos. E o mesmo Deus que operou milagres no Antigo Testamento, no Novo Testamento, está aqui hoje no Sampaio. Se você crê nisso, levanta a mão para o céu e começa a adorar o nome dele. Montanhas ainda se movem, mortos ainda ressuscitam. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele não... Deixa eu falar mais uma vez aqui, porque tem gente que... Alabácia. Oh, ele não mudou. E o que nós viemos fazer hoje aqui? Viemos aqui por ti, Jesus. Essa você ainda não conhece, mas você vai conhecer. Presta atenção nessa letra. Presta atenção nessa letra. Vamos. Montanhas. Montanhas ainda se movem. Cadeias. Cadeias ainda se abrem. Senhor, cremos nisso. Senhor, cremos nisso, pois podemos ver Milagres. milagres pelo teu poder. Mortos ainda se erguem. Mortos ainda se erguem. Todo gigante ainda tem que se dobrar diante dele. Gigantes ainda se dobram. Nós cremos nisso. Senhor, cremos nisso, pois podemos ver milagres pelo teu O refrão é poder. fácil, você vai aprender rapidinho. Vim aqui por ti, vem com o teu agir. Vim aqui por Isso é uma declaração de amor pro céu. vem com o teu abrir. me abrir pra ti. Vem com o teu agir. Faz teu mover. Faz teu mover. Só quem quer que o Espírito Santo comece a mover as águas nessa noite, levanta a mão pro céu. Pede ele. Espírito Santo, move em mim. Espírito Santo, eu quero deixar de ser essa pessoa incrédula. Eu quero deixar de ser essa pessoa mais ou menos. Pede ele. Mortos ainda se erguem, gigantes ainda se dobram. Senhor, cremos nisso, pois
Vim aqui por ti, vem com teu agir, me abrir pra ti, vem com teu agir, faz teu mover. Pede o Espírito Santo de Deus para mover nessa noite o trabalho. Vai, levanta tua mão e declare. Faz teu mover, faz teu mover. Milagres vem. Milagres vem. Escuta. Com teu poder. A cura Eu não sei se você acredita nisso. Mover. Milagres vem com teu poder. Deu para aprender? Agora declare conosco, vamos! Milagres! Milagres vem com teu poder, a cura vem com teu poder. Milagres vem com teu poder, a cura vem com teu poder. Faz! Faz meu mover. O Espírito Santo move em nós. Nós queremos sentir o mover do Espírito nessa noite. Segura baixinho. Só quem quer sentir um mover novo, diferente, levanta a mão pro céu. Levanta. Tu não veio aqui perder teu tempo não. Tu não veio não. Oh, Deus tem resposta para você. Deus tem milagre para aquele que crê. Hoje a tua vida ela pode sair daqui transformada pelo mover do Espírito Santo de Deus. Mas o que é que eu preciso, presbítero? Você precisa crer, você precisa clamar. Agora declare comigo assim: vim aqui, vai. Vim aqui por ti, vem com teu agir. Quem precisa de um agir dentro da sua casa? Só você que precisa. Vem com teu agir. Eu hoje saí de casa e vim aqui por isso. Vem com teu agir. Faz teu mover. 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 Só quem já está sentindo o Espírito Santo se mover, levanta a mão para o céu, aplauda e glorifique o nome dele. Levanta tuas duas mãos para o céu, como um sinal de quem está clamando. Fala: vem Espírito, a casa é tua, eu sou a casa, mas eu não pertenço a mim mesmo, eu sou teu. Quem está com a porta aberta nessa noite? Eu não vou te convidar para cantar, eu vou te convidar para se declarar para o Espírito Santo. Talvez você não teve tempo, não teve oportunidade, talvez a sua semana foi atribulada, mas hoje é um dia que o Espírito Santo vai mover contigo como você nunca sentiu. Se você quiser nessa noite, a porta do mover está aberta. Pede, entra tudo aqui. Entra tudo aqui, a casa está Essa pronta. você sabe. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória e nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu Invoca! lugar. Nós invocamos a semente, a chama que venha. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos a semente, a chama que venha do teu reino. Nós Nós nos rendemos e tudo
isso com o coração. Canta com a tua alma. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós te queremos, nós te precisamos, Espírito. Declare, levanta a sua mão para o céu. Levanta a tua mão para o céu. E comece a entregar, Não espera só receber, não espera ninguém te abraçar, não espera ninguém profetizar, não. Entrega o que tu veio entregar nessa noite. Entra tudo aqui, é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma Teu lugar, nós invocamos, acende a chama Pai que venha, o teu reino. nós nos rendemos E tudo entregamos para sempre. cantaremos. Nós invocamos, acende a chama que venha O teu reino, nós nos rendemos. e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Declare Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Declare Hosana, o noivo vem, o noivo. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos. Nós invocamos, Acende a chama. Pai que venha, o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos Hosana, Hosana, o noivo vem. o noivo vem, O noivo, o noivo. Eu quero ver a igreja cantando como um coral que vai cantar no céu um dia. Olha, Jesus, o louvor que essa igreja está entregando a ti nessa noite. Que tu possa receber, Senhor, como um incenso suave. E que tu possa consolar os nossos corações até o dia da tua volta. Até o dia que o Senhor virá nos ares. O noivo vem. O noivo vem. Aplauda o nome dele. O Ministério de Louvor agradece a oportunidade. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem está alegre com o Senhor esta noite, glorifique e exalte o nome dele, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Peço para que os irmãos leiam com atenção. Leiam todos juntos comigo. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Não mexer no celular.
não conversar, não transitar na igreja, proibido comer no templo, proibido mascar chiclete. Agora todos assumiram um compromisso com o Senhor, que vamos seguir as regras, porque a casa do Senhor é lugar de ordem e decência. Amém? Abram comigo a palavra do Senhor em Salmos 107, que diz assim: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Vamos dizer todos juntos. Volta lá. 1, 2, 3. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Porque Ele é bom. Apesar de todas as circunstâncias, o Senhor é bom. Eu costumo dizer que eu não sei sobre os outros, mas o meu Pai é bom. Vamos fechar os nossos olhos e entregar a nossa oração ao Senhor esta noite. Senhor, nosso Deus e Pai, diante de Ti, Senhor, nós entregamos a nossa adoração, entregamos o nosso louvor, Senhor, e nós queremos dizer que Tu és bom, Tu és muito bom, e a Tua benignidade dura para todo sempre. Nós confiamos em Ti, Senhor, por isso estamos aqui para Te louvar, Te bendizer e Te agradecer, porque o Senhor é bom. Glória a Deus, aleluia. Podem se assentar. Gostaria de estar abrindo as oportunidades. Eu gostaria de ouvir uma pré-adolescente, Érica. Qual a oportunidade, em nome de Jesus? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A palavra que eu vou falar se encontra em Romanos 7, 14 ao 20. Que diz: sabemos que a lei é espiritual, e a dificuldade não está com ela, e sim comigo, pois estou vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que eu faço, pois realmente quero fazer o que é correto, porém não consigo. Faço sim aquilo que eu odeio. Se faço o que não quero, isso prova que a lei em si é boa. Nesse caso, não posso evitar por mim mesmo, porque já não sou eu que estou fazendo, mas o pecado que está dentro de mim. Eu sei que estou completamente corrompido no que diz a respeito à minha velha natureza pecaminosa, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazê-lo. Quando quero fazer o bem, não o faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Ora, se estou fazendo aquilo que não quero, é simples dizer: onde está a dificuldade? É o pecado que ainda está dentro de mim. Todos nós sabemos que a nossa natureza ela é pecaminosa. E o pecado ele é satisfatório para a nossa carne. Então, que nós possamos estar pedindo para Deus todos os dias, para que Ele possa estar nos libertando de nós mesmos. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Eu gostaria de ouvir também a irmã Érica Guimarães, a esposa do irmão Michael. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vou louvar um hino a Deus e peço que a igreja me ajude. Louva comigo, é bem conhecido. Deus entra no meio do fogo e te faz um vencedor. Acima de tudo e de todos Ele é. Sua honra e a sua glória. O homem mesmo estando morto, Ele faz ressurgir.
Ele é bem maior do que todo mundo. Jesus é também. Ele opera até mesmo sem deixar sinal. Ele vai em sua frente, tira todo o mal. Ele mata, ele fere e também faz viver. Porque tem autoridade, é dono do poder. Ele pega o derrotado e faz um vencedor, pra mostrar a imensidão que é o seu amor. Porque Ele é Senhor. Ele é bem maior. Ele é bem maior do que todo mundo. Jesus é também. Ele opera até mesmo sem deixar sinal. Ele passa em sua frente, tira todo o mal. Ele mata, ele fere e também faz viver. Porque tem autoridade, é dono do poder. Ele pega o derrotado e faz um vencedor, pra mostrar a imensidão que é o seu amor. Porque pra te dar vitória, ele para o vento, muda a estação, acalma a tempestade, faz o Rio Jordão, prepara uma mesa em meio ao deserto. Pra te dar vitória, ele abre porta onde não tem parede, tira água da rocha só pra matar tua sede. Bem na hora exata e no momento certo. Ouve comigo. Ele não falha, não perde em batalha, derrota gigante, derruba a muralha, passeia no fogo, caminha no mar. Se tem crente na cova, faz leão de joelho. Ele opera, ele manda, ele faz como quer. O leão de Judá, a raiz de Davi, ninguém pode impedir. Ninguém vai impedir o que Deus tem pra lhe dar. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Deus hoje tem soluções pra você. Haja o que houver. Deus está no controle de tudo, tem todo o poder. Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? No tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também. Toda promessa tem um tempo de espera. Canta de novo. Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo. Não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso. Aquela noite que você passou aflito, o teu gemido será substituído por um hino de vitória. Não cedo agora. Deus sabe exatamente o que está fazendo, por mais que hoje você não esteja entendendo. O
segredo é confiar. O segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia chegar. O segredo é confiar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Está sofrendo, mas é o tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito. Aleluia! Glória a Deus! Gostaria de ouvir uma pérola. Ivanice, minha irmã. Isso é boca de Deus. Aleluia. Saúde, irmã, com a paz do Senhor. Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias em Salmos 125, que diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Somente até aqui. Eu venho passar para os irmãos que, dependente do que esteja passando, as circunstâncias, ou até mesmo a tristeza, uma porta de emprego que foi fechada, aqui está dizendo: a fé em Deus traz segurança. Não perca a sua fé, irmãos. Não permita que os problemas venham paralisar vocês. Eu não sei como os irmãos entraram por essas portas, mas eu creio que o meu Deus, o seu Deus, vai transformar a vida de cada um. Quem tiver fé vai sair diferente da maneira que entraram por essas portas. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio. Eu creio. Quem crê comigo? Glória a Deus. Gostaria de chamar o Renan para cantar um louvor. Glória a Deus, eu queria chamar o Diácono Luan para cantar comigo. Pode ser de novo. Aleluia. Pai, eu estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Ouça ele dizer: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar.
altar, e ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei, Pai. Olha pra mim, desesperado, por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Ouça ele dizer: vem, filho amado, vem em meus braços descansar, e bem seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo, oh meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei, Pai. Meu Pai, meu papai, 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 meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu papai, papai. Quero a igreja cantando. Pai, meu pai, meu papai, papai. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queria te chamar o diácono Caio. Vai trazer a palavra. Poderíamos se colocar de pé. Pastora Ana, orar por ele. Aleluia. A paz do Senhor para a igreja. Estenda sua mão para cá. Pai querido e amado, Senhor, muito obrigado pela tua real presença aqui no nosso meio.
Espírito Santo, estamos tomados, Pai, pela presença do Espírito Santo. E eu tenho certeza, ó Pai, como invocamos agora a Tua presença. Pai, Tu tens total liberdade para falar conosco. Usa o Teu Filho de uma forma especial, Pai, hoje, no nosso meio. Senhor, tudo aquilo que Ele estudou, tudo aquilo que Ele preparou, Senhor Deus, que venha, Pai, ser posto hoje, Senhor Deus, na mesa, para que nós possamos nos alimentar e que a Tua presença, Pai, esteja com Ele, assim como é conosco, no nome de Jesus. Fala assim, Diácono Caio, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te use, que o Senhor fale comigo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 5 até o 13, depois do 18 até o 25. Todos acharam? E assim diz a palavra do Senhor. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote, chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, da ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já estou velho e minha mulher é avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no tempo. E, saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tiveram alguma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para a sua casa, e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e, por 5 meses, se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir a minha humilhação entre os homens. E a igreja pode se assentar em nome de Jesus. Nessa noite, o presbítero Jadiel, ele já começou falando sobre fé, sobre crer. A nossa irmã Érica também falou. A nossa auxiliar de trabalho, Ivanice, falou que os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E é sobre isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Nós vamos falar sobre fé, sobre crer, sobre a vida de um homem, sobre a vida de uma família. Para começar, nós vamos entender quem era Zacarias. Zacarias, ele era um homem judeu do clã sacerdotal de Abias. Mais tarde, ele seria pai de João Batista. Zacarias, ele era casado. Quem era sua esposa? Sua esposa era Isabel. Isabel, também uma judia, descendente de Arão, prima de Maria, e também mais tarde seria mãe de João. E o que um sacerdote fazia naquela época? Porque dentro desse contexto, Zacarias ele estava servindo no templo.
o que um sacerdote fazia naquela época? Ele era responsável, ele era um ministro de Deus. Ele administrava o templo, ele era responsável pela administração, pelo ensino da palavra, responsável pela adoração. Tudo isso um sacerdote fazia. E naquela época existiam cerca de 20 mil sacerdotes por todo o país, por todo Israel. Gente demais para poder ministrar no templo de uma só vez. Então, esses sacerdotes eles eram divididos em 24 grupos, como Davi orienta a Salomão, em 1º livro das Crônicas de Israel, no capítulo 24. Ele dá uma orientação. Então, ele pega 16 dos descendentes de Eleazar, porque Eleazar, após Nadab e Abiú morrerem, ele ganha o direito de filho mais velho. Então, naturalmente, os seus descendentes ali dentro desse contexto, eles eram dobrados. Ele tinha direito a uma porção dobrada da herança, que incluía também tudo isso. Fora ainda a parte que os descendentes de Eleazar, eles eram mais habilidosos em liderança e entre outras coisas. E esses são um dos motivos que existem, dentro desses 24, existem 16 grupos, descendentes de Eleazar e 8 descendentes de Itamar. E esses 24 grupos, cada grupo tinha cerca de aproximadamente 1000 sacerdotes. Era esse todo por grupo era essa quantidade de pessoas. E como eu falei aqui para os irmãos, gente demais para poder ministrar no templo. Então eles tinham uma organização. E como funcionava essa organização? Olha só, nós temos 12 meses no ano, nós temos 24 grupos. Cada grupo, ele servia no templo por 2 semanas. Exercia o seu papel, exercia o seu ministério no templo durante 2 semanas. E no restante do ano, ele servia nas suas cidades. Eles não paravam as suas atividades. Então, isso significa que o quê? Que pelo menos uma vez no ano, um grupo servia no templo. Um grupo estava ali diante do Senhor, ensinando, cuidando da adoração, administrando, acendendo o incenso ao Senhor, como eles faziam todas as manhãs. E nesse contexto, quem está de serviço no templo é o clã sacerdotal de Abias, do qual Zacarias faz parte. E todas as manhãs tinha que ir um sacerdote, ele era lançado à sorte. Tinha um sacerdote que, quando ele era escolhido, ele entrava no templo e ele acendia o incenso ao Senhor. E quando é lançado sorte, Zacarias é escolhido. Mas não é em vão que Zacarias é escolhido, porque em Provérbios 16:33 a palavra do Senhor vai dizer que as sortes, elas são lançadas no colo, mas a decisão, ela vem do Senhor. Então, Zacarias, ele foi escolhido naquele momento para entrar no lugar santo e oferecer a Deus. Porém, não foi por um acaso. Foi uma decisão do Senhor. O Senhor queria dar a Zacarias uma experiência sobrenatural, dado o momento que ele também estaria acendendo o incenso que teria tudo a ver com a situação que Zacarias estava vivendo. Zacarias, ele vivia orando, ele vivia pedindo um filho a Deus, só que naquela época ele já era um pouco avançado de idade. E Deus tinha um propósito. E quando Zacarias entra no lugar santo para acender um incenso ao Senhor, um anjo, Gabriel, lhe aparece para poder dizer: Zacarias. Ele fica espantado e o anjo fala: Zacarias, não fica com medo. Fica tranquilo. Eu vim aqui para te dizer que nessa manhã a tua oração, ela foi ouvida. Mas não era por acaso. Não era por acaso. Mas por que aquele momento? Por que Deus escolhe aquele momento para se revelar a Zacarias? Logo no momento que ele entra num lugar santo. Eu particularmente, quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei assim: Senhor, mas eu preciso também de uma outra palavra para poder me basear, porque eu não estou conseguindo enxergar tanta coisa para poder falar durante uma pregação. Então eu preciso de uma outra palavra. E o Senhor falou comigo: por que você quer limitar o meu agir por conta da sua limitação humana? E muitas das vezes é isso que acontece conosco. A gente coloca Deus
como de mãos atadas, como se o seu poder fosse limitado por conta da nossa limitação. Aonde a gente não vê esperança, a gente transmite isso como se Deus fosse limitado a alguma coisa. Mas aquilo de mais grandioso que você puder pensar, que você puder imaginar, Deus, ele é muito maior. Porque foi Ele que criou todas as coisas que estão criadas foram criadas por Ele. Então tudo que você consiga imaginar, Deus é muito maior. Você não consegue imaginar a grandeza desse Deus que pode realizar na tua vida. E Deus, eu falei, Senhor. Aí eu sentei na mesa, eu comecei a ler, a analisar o texto. O Senhor começou a falar comigo, estudando um pouco mais. E aí eu consegui ver que não era simplesmente Zacarias entrou no lugar santo e o anjo desceu. Tinha todo um contexto por detrás disso. Porque o incenso, ele representava a oração dos santos que subiam a Deus. A oração do povo que subia a Deus, era isso que representava o incenso que era queimado ao Senhor. E Zacarias fazia parte desse povo. E sabe o que eu aprendo dentro desse texto? O que fica claro para nós é que Deus queria mostrar para Zacarias o seguinte: Zacarias, no momento que a tua oração sobe, no momento que a tua oração é aceita, no momento que a tua oração chega diante do meu altar, no meu tempo eu mando o anjo Gabriel para dizer, não fique com medo, hoje é o dia da tua vitória. O Senhor, ele separa esse momento especial para poder mostrar a Zacarias toda a grandeza do seu poder. Deus tinha um propósito, mas ainda não era no tempo de Zacarias. Não era no momento dele. Era no momento de Deus. Isso não significa que Deus não iria cumprir, mas eu ainda vejo Zacarias não descrente. Ele estava desanimado de repente, já não acreditava mais que teria um filho, mas eu vejo ele na mesma posição que Deus chamou. Por mais que ele ainda não foi abençoado com aquilo que ele não queria, Zacarias permaneceu na posição que ele foi chamado. E aí eu fiquei pensando, Deus ele tinha inúmeras oportunidades de abençoar Zacarias. Inúmeras. Mas o que é mais interessante é que Deus escolhe abençoar Zacarias nas 2 semanas que ele está servindo dentro do templo. Se a gente fizer uma conta rápida, vamos botar que cada mês tem 4 semanas, 12 vezes 4 dá 48, Deus tinha 46 semanas para abençoar Zacarias. Mas Deus escolhe as 2 semanas que ele está servindo dentro do templo. E isso falou muito ao meu coração, porque, amados, se você está esperando algo da parte do Senhor, se você ainda tem esperança de que o teu marido, o teu filho, alguém que você ora, alguém que você busca por estar ao teu lado, por estar caminhando, por estar na presença, se você ainda tem essa esperança viva no teu coração, o Senhor está falando contigo, o teu lugar é aqui diante do altar. Não é à toa que hoje é culto da família, as famílias sobem no altar, recebem a unção, recebem a imposição de mãos. Deus, ele tem um propósito. Mas não é de qualquer maneira. Eu aprendo aqui que... Porque tem gente que menospreza o ato de estar na igreja cultuando a Deus como se não fosse nada. Eu posso estar na internet, eu posso estar, de repente, em outro lugar. Não tem nenhum problema, não. Deus nos mostra que dentro do templo, no lugar santo, é onde Ele manifesta a plenitude do seu poder. É onde Ele manda o anjo dele e fala, a ponto que Zacarias fica com medo e fala, não, pode ficar tranquilo. Sou eu, Gabriel. Eu assisto diante de Deus e Ele manda te dizer, a tua vitória chegou. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer, irmão, não se engane. É necessário trabalhar na seara do Senhor. É necessário estar com as mãos no arado, é necessário estar diante do altar, fazendo alguma coisa para que Deus se agrade, para que Deus olhe e te encontre naquele lugar e fale assim, hoje eu resolvi que eu vou abençoar o meu filho. Hoje é o dia que eu escolhi para mandar o anjo lá e entregar a vitória. Mas para isso é necessário estar na posição. Por mais que você não acredite, por mais que você já esteja cansado de tanto pedir, Deus não pensa como nós. Como eu falei, Ele é muito maior do que possamos imaginar. E
Deus, ele observava Zacarias tanto no templo, quanto quando ele estava na sua cidade. A prova disso é que a palavra de Deus fala sobre a boa conduta de Zacarias. Ele chega, isso é interessante, irmãos, sabe por quê? Porque Zacarias, ele chega no templo com um propósito. Zacarias, ele não simplesmente entra no templo, ele não passa, essas 2 semanas que Zacarias passa servindo, não são, na verdade, essas 2 semanas que Zacarias passa servindo, que torna Zacarias aceitável diante do Senhor. Zacarias, ele chega no templo com um propósito. Não, Zacarias não está ali simplesmente, ele não cria o propósito depois que ele chega. Zacarias, ele não tem em mente que é só aquele momento de viver um momento com Deus. Zacarias, ele entende que é preciso viver uma vida de propósito. Zacarias entende que o propósito não é só um momento. E o que torna Zacarias aceitável diante do Senhor, porque a palavra diz que ele era irrepreensível, obedecia a todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles eram justos, eles eram corretos. E o Senhor está falando, não é o tempo que você passa aqui dentro da igreja que te torna aceitável diante do Senhor. Não é o tempo não é esse pouco tempo que passamos aqui que nos torna aceitável diante do Senhor. Na verdade, o propósito para ser aceitado diante do Senhor, ele começa lá fora. Ele começa quando acaba o culto, quando você recebeu tudo aquilo que tinha para receber, quando você sai pensando, sai maquinando o que você vai fazer, é aí que começa, é aí que o teu coração tem que estar no propósito. De entender, então, se é assim que Deus quer, é desse modo que eu preciso levar uma vida. Pense comigo, irmãos. Zacarias só servia no templo 2 semanas. O restante do ano ele servia na sua cidade. E aí o Senhor está falando com cada um de nós nessa noite. O que você tem vivido? Você tem vivido uma vida de propósito? Ou você acha que esse momento que estamos tendo aqui é o propósito? É o propósito de estarmos em união, adorando, unidos num só lugar. Porém, o lugar de vencer as barreiras é lá fora. Deus está falando conosco nessa noite. Abre o seu coração para o Espírito Santo poder trabalhar, poder... Sabe o que o Senhor falou comigo? Falou assim, meu filho, o lugar de vencer é lá fora. Aqui dentro você só oferta. Aqui dentro eu só oferto. Eu só oferto aquilo que eu vivo, aquilo que eu sou, os meus princípios, o meu caráter, eu só oferto. Aqui dentro não tem nada para mim vencer. Eu tenho que vencer lá fora. Aqui dentro é consequência daquilo que eu sou lá fora. E o Senhor está falando conosco. Nós precisamos viver uma vida diferente. Novos hábitos, novos costumes. Uma nova maneira de viver. Com um propósito, entendendo que o Evangelho, a palavra do Senhor, ela começa do lado de fora. Ela começa quando acaba. Porque aqui todo mundo está bonito, está arrumado, está cheiroso. A gente fica aqui por alguns momentos, mas poucos momentos. Eu posso colocar como essas 2 semanas que Zacarias passava servindo. E a prova disso, sabe o que isso me traz à memória? Isso me traz à memória a oferta da viúva. A oferta da viúva pobre. O Senhor estava assentado de frente à arca do tesouro. E aí a palavra do Senhor vai dizer que muitos ricos iam até o local e colocavam muito. Imagina alguém deixando um maço de dinheiro lá. E aí vinha aquela viúva pobre e deixava lá 2 moedinhas. Aí Jesus chama os discípulos dele, o pessoal dele, e fala aqui, olha só, vem cá. Sabe, essa viúva que botou 2 moedinhas
2 míseras moedinhas, tão pouco, ela colocou muito mais do que todos os outros. Sabe o que eu entendo com isso dentro desse texto? Que existiam outros valores por trás daquelas 2 moedas. Existiam valores morais, existiam princípios, existiam uma conduta. Porque Deus ele não vê como vê o homem, a nossa visão é limitada. A gente olha, a gente avalia, a gente até pensa alguma coisa, mas podemos estar errado. Deus ele olha, no automático ele já olha para dentro. E Deus fala conosco nessa noite que muito mais importante são os princípios. Muito mais importante é quem somos diante do altar do Senhor. O Senhor quer que entremos pelas portas dele e oferecemos algo que seja de aroma agradável diante das suas narinas. Porém, é necessário viver uma vida diferente. Por mais que ainda não tenha acontecido, por mais que você ainda esteja cansado, Deus está falando, ainda não é tarde de você mudar. Ainda não é tarde da gente mudar. Se você está aqui, se você entrou, se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus está dando uma nova oportunidade. Porque se não fosse para você estar aqui, você não estaria, irmãos. Deus ele não tem esse problema, ele não se emociona com ninguém. E um outro exemplo disso é o jovem rico, que queria algo da parte de Deus. Esse jovem queria. Mas sabe o que acontece? Ele chega num tom de quem quer puxar a sardinha para o lado de Jesus, vamos dizer assim, né? Como quem quer causar uma boa impressão. Aí ele chega e fala, bom mestre, o que eu tenho que fazer para poder herdar a vida eterna? E aí, bom mestre? Eu posso imaginar Jesus olhando para a cara dele. E aí, fala, o que tu quer? Bom, não tem ninguém bom. Bom é Deus. Você sabe o que tem que fazer. Você está perguntando, mas você sabe. Ó, não mata, não adultera, não rouba, honra o teu pai e a tua mãe, ame o teu próximo. Você sabe o que é para fazer. Jesus nos mostra que quando ele nos recebe diante do altar, porque lá fora, aquilo que a gente aprende aqui, nós somos provados. Se realmente mudamos, se realmente aprendemos, se realmente estamos botando em prática. E o Senhor Jesus, ele nos mostra que quando nós chegamos diante do altar, como oferta, ele faz uma separação. Ele faz uma separação. E que separação é essa? O Senhor Jesus, ele pega. Eu chego diante do altar e falo, Senhor, eu estou aqui. E o Senhor Jesus, ele fala assim, olha, a religiosidade, ela fica. Os valores, eu recebo. Os valores, vem comigo. O Senhor Jesus, ele recebe. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o Senhor Jesus, ele recebe aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que quem realmente somos por dentro. E aí, o Senhor falou comigo. E creio que também está falando com você. Quem somos nós? Diante do altar do Senhor. Aonde não tem maquiagem, aonde não tem roupa bonita, aonde não tem palavra bonita, não tem sabedoria humana. Quem somos nós diante do altar do Senhor? Porque tudo isso fica de lado. O ato de você entrar por essas portas fica de lado. Se você não tiver um coração realmente voltado. Se você não tiver um coração realmente quebrantado diante do Senhor. Nós precisamos entender que diante do altar não tem conversa, não tem desenrolo, não tem papo nenhum. Sabe por quê? Porque o Senhor é aquele que esquadrinha a mente, o coração. Ele sabe o que você está pensando agora. Porque ele pode... Eu vou dar um exemplo claro para vocês. O Senhor Jesus pode estar olhando, falando assim, meu filho Caio, tá?
ministrando a palavra, está falando para o povo. Mas, se isso for só religiosidade, isso fica de lado. Ah, mas e por que está aí? Porque vai cumprir a parte ruim que está na Bíblia. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Não é isso? É Bíblia, tem que cumprir. Tem que ter. E o Senhor está falando conosco nessa noite, irmãos. Abra o seu coração para o Espírito Santo poder te tocar. Porque nós precisamos ter uma mente renovada. Para vencer esse sistema, para vencer esse mundo, nós precisamos ter uma mente renovada. E, olhando para a história de Zacarias, nós vemos que ele foi abençoado. Porém, ele olhava as coisas com uma certa dificuldade humana. Como se ele estivesse limitando o agir de Deus, sabe? É como eu falei para vocês, quando eu olhei, eu falei, Senhor, o que eu consigo ver aqui é que tinha uma mulher estéril, ela teve um filho, e esse homem era sacerdote, eu não estou conseguindo ver algo. E o Senhor falou, tá, e aí, tu vai fazer o quê? Tu vai mudar a palavra? Testa o sistema, muda. E aí, quando eu sentei para poder anotar, eu falei, realmente, Senhor, me perdoa. Me perdoa. Como tinha outras coisas por detrás disso, e muitas das vezes é isso que nós fazemos. Zacarias, ele fez isso. Ele limitou o agir de Deus, sabe por quê? Porque a mulher dele era estéril, porque eles já eram velhos. Ele limitou a visão de Deus, porque o agir de Deus, porque ele não acreditava mais tanto que ele pudesse ter filhos. E a lição que nós temos disso aqui, quando Deus nos promete, Ele nos garante. Se foi Deus quem te prometeu, Ele vai cumprir. Se realmente foi Deus que falou com você, Ele vai te entregar. Porém, não é no teu momento, não é no meu, é no momento que Deus achar melhor. E Zacarias, ele fica mudo. O interessante de tudo isso é que Zacarias fica mudo. Por que Zacarias fica mudo? Porque a fé de Zacarias, ela precisava de prova. Então o anjo fala assim, Zacarias fala assim para o anjo, Senhor, fala para o anjo, fala assim, tá, mas como é que eu vou saber disso? Porque eu já sou velho. Em outras palavras, então, tá, e aí, me prova aí, como é que eu tenho certeza disso que tu está falando? Aí imagina o anjo falando para ele, tu quer ter certeza? Então, a primeira prova que eu vou te dar é essa, tu vai ficar mudo até acontecer. E aí você vai começar a ver a grandeza do poder daquele Deus que você entrou para acender o incenso no lugar santo. E Deus, ele não gosta da atitude de quem anda com ele, mas não confia nele. É como se você estivesse dizendo para Deus que Deus, ele só pode, ele é, em termos, tem algo que ele não possa fazer, que ele seja um pouco fraco em alguma coisa, que seja algo que não esteja ao alcance dele, é isso que Deus não gosta. É como se você estivesse diminuindo a Deus. Deus, ele não gosta de quem limita, de quem não crê que ele é poderoso o suficiente para poder realizar todas as coisas. Quer outro exemplo? Um exemplo claro. Davi. O que Davi faz? Ele fala assim, Joabe, faz o seguinte, conta o povo. Conta todo mundo aí que é apto a combater. Joabe fala, Davi, não precisa disso. Não, Joabe, vai lá, conta. Vai lá, de Berseba até Dan, conta todo mundo. Eu quero saber quanto do povo é apto a combater. Aí eu te pergunto, para que Davi está querendo saber a quantidade do povo que é apto a combater, se ele serve o grande eu sou? Se ele serve o Deus que vence todas as batalhas, para que Davi está querendo saber o poder do seu exército? O poder físico do seu exército? Para poder saber até aonde o braço dele poderia ir? Para saber até aonde, com a força do próprio braço, ele poderia vencer? E a palavra do Senhor diz que Israel foi castigado. E Davi bota a mão na cabeça e fala, Senhor, eu procedi loucamente. Ele reconheceu
que fez uma loucura. Isso ele estava duvidando. Isso ele estava querendo fazer do seu braço a sua própria força. Isso ele estava querendo saber até onde ele poderia ir. Isso estava querendo dizer que ele queria se escorar, ele queria confiar em algum momento que, independente de Deus ou não, ele poderia vencer, ele poderia ganhar uma batalha. E Deus fala com Gade. Gade era o vidente de Davi. Gade fala para Davi o seguinte: fala para ele escolher. Eu vou deixar ele escolher. Fala para ele escolher 3 coisas que eu vou executar contra ele. Dessas 3 ele escolhe uma. 3 anos de fome, ou 3 anos fugindo dos seus inimigos, fugindo da espada dos seus inimigos, ou 3 dias da espada do Senhor fincada em Israel. Pelo menos um pouco sábio ele foi, porque ele falou assim: não, eu quero cair nas mãos do Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Eu prefiro cair na mão do grande eu sou do que cair nas mãos dos meus inimigos, que eu sei que, sem pena, literalmente eles vão castigar e pegar. Então é isso. Davi, ele manda contar o seu povo. E o Senhor está falando conosco nessa noite. Não perca as esperanças. Porque dependendo, quando você começa a perder a esperança, você começa a tentar dar um jeito. Quando você começa a perder a esperança, você começa a tentar fazer do seu braço a sua própria força. E Deus, ele não gosta disso. Deus, ele fala: Davi, você vai pagar. E na continuidade, naquele tempo, tanto para Zacarias quanto para Isabel, até mesmo para aqueles que o cercavam, não ter filhos era sinal de não ter a bênção de Deus. Na cultura judaica, não ter filhos significava uma humilhação, significava uma vergonha. E aí, como que a gente consegue entender isso? Um homem irrepreensível, que obedece os preceitos e os mandamentos do Senhor. A esposa dele também era uma mulher correta. Por que não tinham filhos? Não vejo o fato de Isabel ser estéril como uma barreira, porque Deus é Deus do impossível. Mas por que eles ainda não tinham filhos? E o Senhor falou comigo dentro disso aqui. Era essa situação, irmãos. O Espírito Santo está me trazendo à memória. Essa situação era uma situação muito difícil de entender. Isabel, em Lucas 1:25, ela vai falar, quando ela tem um filho, que o Senhor tirou a humilhação dela diante dos homens. Era uma situação muito difícil de entender. É como se nos dias atuais a gente olhasse para alguém e falasse assim: ele tinha uma boa reputação, ele era homem de Deus, mas com certeza tinha um grupo ou alguém, alguns que falavam assim: se ele fosse homem de Deus, ele tinha filho. Se ele fosse homem de Deus, a bênção do Senhor estava sobre a casa dele. Estava assim, por que não? Porque na palavra diz. É assim que as pessoas fazem. Mas o Senhor está falando que em certas ocasiões a gente não tem que entender, a gente só tem que esperar. Mas não é esperar de qualquer maneira, é esperar na posição. Zacarias, quando o Senhor resolve abençoá-lo, ele estava na posição. Ele estava dentro do templo, ele foi escolhido para entrar no lugar santo e receber a resposta de Deus. E sabe o que é interessante dentro de tudo isso? É que em nenhum momento você vê Zacarias batendo o pé. Em nenhum momento você vê Zacarias falando assim: Deus, eu não aceito. Eu sou teu servo. Senhor,
Isso não pode, isso não pode, isso não pode. Em nenhum momento. Relata. Obviamente, se for um agir maligno, uma vez que você está em Cristo Jesus, isso não pode acontecer. Mas a mão de Deus, o agir de Deus, a gente não tem que questionar a forma que Deus quer trabalhar, a forma que Deus quer fazer. E Zacarias, ele nos dá um belo exemplo disso. A gente não tem que questionar a Deus, a gente só tem que continuar na posição. E sabe o que me chamou muita atenção dentro disso? É que Zacarias, ele nos mostra mais uma vez que ele não estava diante do Senhor, na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, pelo aquilo que Deus podia dar a ele. Ele não estava na presença do Senhor, servindo ao Senhor, louvando, rendendo graças, pelo que Deus podia dar a ele. Zacarias, ele servia a Deus porque Deus era Deus. Porque Deus era não, porque Deus é Deus. Zacarias servia a Deus porque sabia que não existia um outro caminho a não ser fazer a vontade de Deus. Ele reconhecia a grandeza, a plenitude do seu poder em termos, porque em outra parte ele também não teve fé o suficiente para acreditar, mas ele sabia lá no fundo que Deus, independente do que Deus fizer na vida, imagina o Zacarias, independente do que Deus fizer na minha vida, independente do que Deus me dá, independente do que eu passar, o meu papel eu tenho que fazer diante do Senhor. As circunstâncias, ela não pode mudar quem você é. Porque se Zacarias rói a corda, teriam pessoas para poder falar, para poder acusar. Mas o Senhor está falando conosco. Você não tem que entrar por essas portas pela bênção que você espera. Você tem que entrar por essas portas porque Deus é Deus. Porque enquanto vivemos aqui, neste mundo, Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é a solução, independente de passarmos por problemas. Passar com Cristo é tudo suportável. Nós precisamos entender isso. E o Senhor fala, enquanto entrarmos com um coração, às vezes até quebrantado, diante do altar, porém, por interesse, a bênção ela fica retida. Porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e em verdade. E é uma noite de você pensar, de você se avaliar como eu tenho me apresentado diante do altar do Senhor como oferta. Quem eu sou diante do altar onde não tem nada, não tem sabedoria, não tem palavra, não tem terno bonito, não tem nada. O Senhor está falando conosco para fazermos essa reflexão. E o interessante de tudo isso é que Zacarias não age como um cristão mimado. Ele continua na posição. Ele continua na posição e fielmente recebe o favor de Deus. E o Senhor está falando conosco nessa noite. E eu quero encerrar lembrando a vocês duas coisas. A todos nós, porque eu estou incluso dentro dessa palavra. Primeiro, se você não está com a mão no arado, coloque para ser abençoado por Deus. Não por interesse, mas é a senha para quem quer ser abençoado. É estar com a mão no arado. É estar trabalhando diante do altar do Senhor. E segundo, se está demorando, se ainda não chegou, se você não acredita mais, não tenta dar um jeito. Espera. Não limita o agir de Deus por conta da sua visão limitada. Porque de repente a gente pode olhar e falar assim, mas agora isso não me serve, mas agora isso não vai ter tanto valor, mas agora isso não é bem assim. Mas você está limitando, agora não tem como, mas você vai estar limitando o agir de Deus na tua vida. E Deus não gosta dessas coisas. Deus está falando com cada um de nós nessa noite, que tomamos isso como exemplo para as nossas vidas. Que possamos entender que aqui dentro
Aqui dentro todo mundo é crente. Mas Zacarias, ele não era crente só quando estava servindo. Zacarias era crente na sua cidade. Zacarias era crente em casa. Era crente no trabalho. Zacarias, ele era crente a todo tempo. Ele vivia um propósito. Ele não estava por interesse. Ele entendia que para ser aceito diante de Deus precisava ter uma vida, ter um coração limpo. Precisava ter uma vida correta diante do Senhor. E eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus? Que ainda não é crente? E que o Senhor, o Espírito Santo tocou no teu coração para que você possa nessa noite se consertar, para que você possa dessa vez colocar a mão no arado, ou então você que já é crente, mas não está com a mão no arado e reconhece que isso é pura falta de interesse, é pura falta de dedicação ao Senhor. Se você foi tocado, você pode vir aqui na frente que nós vamos orar por você. É uma oportunidade que o Senhor está te dando. É uma oportunidade de você fazer melhor, de você ser abençoado. Porque dependendo do seu posicionamento, você nunca vai ser abençoado. Dependendo do meu posicionamento, eu posso reter a minha bênção para sempre. Porque Deus, ele não abençoa de qualquer jeito, de qualquer maneira. Você acha que se Zacarias estivesse fora da posição, ele teria sido abençoado dessa forma? Deus tinha um propósito. Não era somente dar um filho para Zacarias, mas era para enviar um homem que iria preparar um povo para o Messias chegar. Então não questione os projetos, os planos de Deus. Confia nele. Descansa no Senhor. Foi falado tanto de fé, de acreditar, de confiar, de descansar. Esse é o momento de você acreditar que Deus pode restaurar a tua vida, pode restaurar a tua família, pode restaurar aquele sonho teu que estava morto. Deus é Deus do impossível. Não limite o seu poder por conta da sua limitação humana. Tem alguém nessa noite? Nessa noite eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus, que o Senhor possa trabalhar no teu coração. Saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Vem uma condenação para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas sobre o tentador. Em uma condenação. Aleluia, glória a Deus. Quem foi alimentado esta noite com essa palavra? Palavra de reflexão, né? Do que nós estamos fazendo na casa do Senhor. Qual é o propósito? Qual é o teu propósito? Eu aprendi com a missionária Adriana. Antes de sair de casa, nós temos que sair com um propósito. Qual o propósito que você saiu de casa hoje? Eu vim buscar adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você que já recebeu o teu envelope. Aleluia. Diácono Caio, quando eu estava pregando, a palavra que me marcou muito foi sobre a oferta da viúva. A viúva, ela ofereceu o seu melhor. Qual o teu melhor essa noite? O Senhor, Ele espera um coração adorador. Ele quer um coração adorador, mas a igreja somos nós. Nós temos a obrigação de ajudarmos uns aos outros e contribuir para a manutenção da casa do Senhor. A igreja, ela tem as contas, água, luz, o aluguel. Nós temos o auxílio da psicóloga, nós temos a obra social, nós temos as cestas básicas, nós temos todo o auxílio. Qual irmão aqui pode dizer que já foi abençoado por essa igreja? Então, para que nós possamos ser abençoados, nós temos que ser também abençoadores. Coloque o seu melhor.
As crianças já vão entrar. Coloque o teu melhor. Enquanto as crianças vão se preparando, você coloca o teu melhor, a tua adoração. A adoração na casa do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu descer. Vou descer. Jesus tem. Glória a Deus. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, 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 ter Jesus é muito bom. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, 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 ter Jesus é muito bom. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Joga as mãos pro alto, põe as mãos no chão. Dá uma rodadinha, porque Jesus é muito bom. Joga as mãos pro alto, põe as mãos no chão. Dá uma rodadinha, porque Jesus é muito bom. Vocês querem louvar? Sim, Senhor! Vocês estão com sono? Sim, Senhor! Então vou desligar o som. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, 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 que Jesus é muito bom. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, 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 que Jesus é muito bom. Vocês querem dançar? Sim, Senhor! Vocês querem pular? Sim, Senhor! Vocês querem mais? Sim, Senhor! Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Mais uma vez eu quero ouvir! Viva! Viva! Então, eu quero ouvir! Pra cá! Pra lá! Pra cima! Pra baixo! Pra cá! Pra lá! Pra cima! Pra baixo! Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, 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 que Jesus é muito bom. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, 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 que Jesus é muito bom. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Tô cansando e vamos que vamos. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra lá. Não tô mais nessa idade não, meu filho. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá.
Glória a Deus. Quem vai continuar orando por as crianças da casa? Glória a Deus. Aleluia. Enquanto as crianças voltam, todas quietinhas. Amém. Cada uma para as suas mães. Você que colocou a tua oferta, levante a tua oferta. Coloque diante do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, diante de Ti nós entregamos, Senhor, a nossa oferta de amor diante do Teu altar. Senhor, cuida, Senhor, da nossa casa, dos nossos celeiros. Abençoa a Tua casa, Pai. Que esta oferta seja, Pai, uma oferta de amor, de coração diante de Ti. Toma a Tua igreja em Tuas mãos, Senhor, e abençoa em nome de Jesus. Pode recolher os envelopes. Quero passar